Olá, concurseiro! Espero que esteja tudo certo por aí. Neste bloco, vamos abordar um tema que todo candidato precisa dominar: organização do Poder Judiciário. Mas antes de entrar nos detalhes, deixa eu te perguntar: quando você pensa em judiciário, o que vem na sua cabeça? Juízes julgando o processo, certo? Pois é, mas ele é muito mais do que isso. O judiciário é um dos três poderes da União, junto com o executivo e o legislativo. E a missão dele é bem clara: interpretar e aplicar a Constituição e as leis, garantindo que a gente viva em um Estado de direito. Sem ele, a gente ficaria meio perdido, ninguém garantiria nossos direitos de forma efetiva. Agora, olha só, o judiciário é autônomo e independente. Isso significa que ele pode tomar decisões sem pressões externas, e isso é essencial para a justiça ser de verdade. A Constituição de 1988 fala sobre isso lá nos artigos 92 a 126, que tratam de toda a estrutura, funções e limites do judiciário. E como ele é organizado? Bom, temos os tribunais superiores, que são o STF e o STJ. O STF é tipo o guardião da Constituição. Já o STJ garante que a lei federal seja aplicada de forma igual em todo o país. Depois, temos os tribunais regionais e juízes de primeira instância, que resolvem os conflitos do dia a dia da população. Um ponto importante: o judiciário não pode fazer o trabalho do executivo nem do legislativo. Ele não cria leis, mas pode dizer se uma lei é inconstitucional. E também não administra políticas públicas, mas garante que o executivo e o legislativo atuem dentro da legalidade. Outro detalhe essencial é que os juízes devem julgar de forma imparcial. Nada de favoritismo. A Constituição garante a independência funcional. Desde que atuem dentro da lei, os juízes não podem ser punidos por suas decisões. E tem mais: o judiciário faz o chamado controle de constitucionalidade. Ele verifica se normas e atos estão de acordo com a Constituição. Esse controle pode ser difuso, qualquer juiz faz durante um processo, ou concentrado, feito pelos tribunais superiores, especialmente o STF. Então, resumindo, o judiciário é a espinha dorsal da justiça no Brasil. Ele garante que nossos direitos fundamentais sejam respeitados, que conflitos sejam solucionados e que a Constituição seja realmente aplicada. Pense nele como um árbitro imparcial do jogo democrático. Sem ele, nossos direitos não teriam garantia real e a Constituição seria só papel. Para fixar, cada juiz, cada tribunal tem funções bem definidas, mas todos têm a mesma missão: garantir a justiça dentro dos limites da lei e da Constituição. Agora, vamos aprofundar no artigo 93, inciso 1. Esse inciso trata de algo essencial: a transparência e a publicidade nos julgamentos. Deixa eu perguntar para vocês: já imaginou se todos os julgamentos fossem feitos escondidos, sem ninguém poder acompanhar? Difícil confiar, né? Pois é exatamente por isso que o inciso 1 existe. Os tribunais devem organizar sessões de julgamento públicas. Ou seja, na regra geral, qualquer pessoa pode acompanhar o que está acontecendo, seja presencialmente ou, nos dias de hoje, até pela internet. Essa transparência tem uma função muito clara: é o chamado controle social. A sociedade precisa poder ver se os julgamentos estão sendo justos, se os juízes estão cumprindo a lei corretamente. Isso aumenta a confiança nas decisões judiciais e ajuda a manter a imparcialidade do sistema. Mas calma, nem tudo é aberto. Existem exceções previstas em lei, como nos casos de segredo de justiça, proteção de menores de idade ou informações sensíveis. Então, embora a regra seja publicidade e transparência, a lei garante sigilo quando necessário. Além disso, o artigo 93 reforça que todas as decisões judiciais devem ser públicas. Isso significa que sentenças, acórdãos e decisões de qualquer tribunal devem estar acessíveis para consulta pública. É a aplicação prática do princípio da publicidade que protege a democracia e garante que todos possam acompanhar a justiça. Para fixar, pense assim: o judiciário é como uma janela aberta para a sociedade. Todo mundo pode olhar, acompanhar e confiar que a justiça está funcionando de forma imparcial.
Agora o foco é nos incisos 2 a 7. Esses dispositivos são super importantes porque garantem que o judiciário funcione de forma organizada, transparente e justa. Vamos por partes. O inciso 2 fala sobre como os juízes entram na carreira. Sabe aquela ideia de amiguinho indica, fulano entra? Esquece. Aqui a Constituição é clara. Os juízes são nomeados por concurso público de provas e títulos. Ou seja, só entre quem tem competência e preparo. Isso garante meritocracia e seriedade na justiça. O inciso 3 trata de prazos razoáveis para julgamentos. Ninguém gosta de esperar anos por uma decisão, né? A Constituição quer que os processos sejam julgados com rapidez, garantindo acesso efetivo à justiça. Esse é o princípio da celeridade processual. O inciso 4 reforça o que já vimos antes. Os julgamentos devem ser públicos. Transparência é fundamental. Mas atenção, há exceções previstas em lei, como casos que envolvem menores ou informações sigilosas. O inciso 5 é essencial. Todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas. Isso significa que o juiz precisa explicar por que tomou aquela decisão, mostrando os argumentos e a lei aplicável. Por que isso importa? Porque permite que as partes entendam a decisão e, se necessário, recorram de forma justa. Além disso, impede decisões arbitrárias. O inciso 6º determina que os tribunais realizem sessões de julgamento regularmente. Nada de processos parados ou esquecidos na gaveta. Essa regra ajuda a organizar o fluxo de trabalho e dá previsibilidade para quem participa do processo. E o inciso 7 reforça a publicidade das decisões e acórdãos. Tudo deve ser registrado e acessível, permitindo que a sociedade acompanhe o trabalho do judiciário e confie nas decisões que são tomadas. Então, resumindo de forma simples, juízes entram na carreira por mérito, via concurso, inciso 2. Processos têm prazo razoável para julgamento, inciso 3. Julgamentos são públicos, com exceções previstas em lei, inciso 4. Todas as decisões devem ser fundamentadas, inciso 5. Tribunais devem ter sessões regulares, inciso 6. Decisões e acórdãos devem ser publicados e acessíveis, inciso 7. Então, para fixar, pense no judiciário como uma máquina organizada e transparente. Juízes preparados, julgamentos rápidos, decisões fundamentadas e abertas à sociedade. Tudo isso garante credibilidade, justiça e imparcialidade. O assunto da vez, agora, são os incisos 8 e 9, que são fundamentais para garantir transparência e eficiência no judiciário. Começando pelo inciso 8, ele diz que os tribunais devem divulgar os nomes dos julgadores e a composição das câmaras ou turmas que julgam os processos. Ou seja, a sociedade tem o direito de saber quem está julgando cada caso. Isso é muito importante, porque aumenta a transparência, ajuda a evitar influências externas e garante que os juízes sejam responsáveis por suas decisões. E aí eu te pergunto, já pensou se ninguém soubesse quem está julgando seu processo? Seria complicado confiar, né? Então esse inciso garante que a população possa acompanhar e confiar no trabalho do judiciário. Agora, o inciso 9 fala sobre controle interno dos prazos processuais. Ou seja, os tribunais têm que acompanhar e fiscalizar o andamento dos processos, garantindo que nada fique parado por anos. Isso garante a celeridade processual e protege o cidadão de esperar eternamente por uma decisão. Vamos resumir de forma simples. Inciso 8. Transparência. Você sabe quem está julgando e como os julgamentos são organizados. Inciso 9. Eficiência. Os tribunais monitoram os prazos para evitar atrasos injustificados. Para visualizar melhor, pense no judiciário como um time de futebol. O inciso 8 é como mostrar quem são os árbitros e suas funções, enquanto o inciso 9 é como garantir que o jogo siga dentro do tempo certo, sem paralisações. Assim, o jogo da justiça é justo, transparente e eficiente. Então, pessoal, esses incisos são essenciais para que o judiciário funcione de forma clara, organizada e confiável, permitindo que a sociedade confie nas decisões e na atuação dos tribunais. E aí,
Vocês perceberam como a transparência e o controle interno ajudam a manter a confiança na justiça? Lembre-se, juízes identificáveis e processos dentro do prazo são pilares da credibilidade do judiciário. Agora, para finalizar o bloco, vamos continuar falando sobre o artigo 93 da Constituição, agora com foco nos incisos 10 a 15. Esses dispositivos são super importantes, porque garantem que o judiciário funcione de forma organizada, eficiente e transparente. Vamos começar com o inciso 10. Ele diz que os tribunais devem decidir colegiadamente, ou seja, mais de um juiz decide em casos importantes. Já pensou se tudo dependesse de apenas um juiz? Isso poderia gerar decisões arbitrárias, né? O colegiado aumenta a segurança jurídica e garante que a decisão seja mais sólida. O inciso 11 fala sobre o quórum necessário para julgamento, que deve ser fixado por lei. Isso significa que decisões importantes não podem ser tomadas por poucos juízes, garantindo legitimidade e evitando que uma decisão seja contestada por falta de representantes no julgamento. O inciso 12 trata da publicação de súmulas e enunciados de decisões. Isso é importante, porque permite que advogados, partes e cidadãos saibam como o judiciário interpreta a lei em situações recorrentes. É como se fosse um manual de referência. Você sabe o que esperar em casos semelhantes. O inciso 13 garante a responsabilidade administrativa dos tribunais, ou seja, eles precisam prevenir, apurar e punir irregularidades internas. Isso mantém a disciplina e a integridade do judiciário. Afinal, ninguém quer que um tribunal funcione de forma desorganizada ou injusta. O inciso 14 reforça a importância da prestação de contas. Os tribunais devem divulgar relatórios, estatísticas e informações sobre seu desempenho. Isso aumenta a transparência e permite o controle social, para que a sociedade acompanhe o trabalho do judiciário e confie nas decisões que são tomadas. Então, resumindo de forma prática. Inciso 10. Decisões colegiadas. Mais de um juiz, mais segurança. Inciso 11. Quórum legal. Decisões legítimas. Inciso 12. Publicação de súmulas e enunciados de decisões. Previsibilidade nas decisões. Inciso 13. Responsabilidade administrativa. Disciplina e integridade. Inciso 14. Prestação de contas. Transparência e controle social. E inciso 15. Planejamento e gestão. Eficiência nos processos. Para visualizar, pense no judiciário como uma empresa bem organizada. Há equipes que decidem juntas, regras claras sobre quórum, manual de conduta, relatórios de desempenho e planejamento estratégico. Tudo isso garante que a justiça funcione de forma confiável, eficiente e transparente. Aqui terminamos mais um bloco. Até o próximo.